Fala galera do YouTube, esse daqui é mais um Metacast, o episódio 2, e como a gente teve um tema extremamente técnico no primeiro, o tema de hoje é groselha. Diga, Du. Perfeito tema, acho sensacional. Falar groselha é uma das minhas habilidades mais conceituadas aí no mercado de trabalho. Eu sempre me dei bem por falar groselha. Groselha no card game é fundamental, né? Basicamente, se você tomar groselha todos os dias, a sua chance de top decal que você quer é muito maior. É muito, É que muito maior, cara. pouca gente sabe disso, entendeu? Sim, Isso sim. inflacionaria todo o mercado de groselha. Com certeza, cara. Com Groselha certeza. ficaria mais caro do que açafrão, inclusive. Alçafrão, por sinal, Andrei, é um dos alimentos mais caros do mundo. Exatamente, é uma puta de uma florzinha sem vergonha, desidratada lá, que dizem que é Custa muito mais que ouro. bom. Então, assim, dizem que é muito gostoso. Eu não posso dizer que não, porque eu nunca gastei dinheiro pra experimentar e falar assim, não é uma porcaria. E nem acho que eu não vou fazer isso. Não, eu também não faria, cara. Porque assim, embora eu Não faria. tenha, assim, ai, minha cachorra tá enrolando aqui no fio. Filha, não, isso. Perfeito. é, é, enfim, ela tá querendo participar. Mas assim, embora eu tenha algum prazer nesse palpiteiro, esse palpite tá meio caro, né? Então, eu passo Sim, longe de sim, açafrão, sim. cara. No Sim. supermercado não dá não. Mas e card game, mano? Card game. Falando especificamente do. Vamos falar de um card game açafrão, por exemplo. Um card game Hum. açafrão é o Magic. Nossa, com certeza, cara. Que link sensacional, meu Deus. Palmas pra esse âncora. Que homem. Meu Deus, cara. Até chorei aqui de emoção. Porque você compra uma Nossa senhora. merdinha de um booster, é caro pra burro, você não tem nem metade do seu deck, você não tem nada do seu deck ali. Se você não É, conhece ninguém que tenha é ingrato. terrenos, você tem que É abrir ingrato. pack por pack pra você É conseguir um ingrato. terreno por pack. Pra conseguir É jogar. ingrato, cara. É ingrato demais. É claro que existem lojas que você compra cartas. As cartas Avulsas, né? avulsas. Mas assim. Até a gente, uma das lives que eu apareci, alguém tava falando de formato Pauper e tal, não sei o quê. Pra quem não sabe o que é formato Pauper, é formato pobre. Traduzindo, né, basicamente Exato. no português brasileiro seria o paupérrimo, né, que a gente pode traduzir. Que deixa a modalidade E, ainda mais interessante, é, né? e se não existisse esse negócio do, Do é, Pauper? do Pauper, ele seria mais caro ainda, né? Não, na verdade eu acho que o Magic teria morrido como jogo de massa, né? Ele seria um Sim. jogo de elite, porque só pra vocês entenderem mais ou menos, geralmente um deck competitivo de standard, que é o formato oficial, corre por volta aí de R$ 2.000 pra você formar um deck. Se você comprar as cartas avulsas. Se você comprar pack pra achar que você vai abrir as cartas e não precisar comprar as cartas avulsas, você geralmente vai gastar outros R$ 2, R$ 3.000 antes de perceber que isso não vai dar certo. Sim, Agora no Pauper, que a gente tá falando de um formato relativamente barato, tem deck de R$ 300, por exemplo. tem. Não, e o que acabou, que era para ser uma solução, porque o Magic tá muito caro, né? Porque foi meio que uma adaptação das pessoas que jogavam, e tipo, pô, tá tudo muito caro. Às vezes você queria se divertir jogando ali e não conseguia, porque você tem que gastar 2 pau ali pra se divertir, entendeu? Exato. Porque se você vai com um deck ali que você gastou 100 conto pra jogar contra um cara que lá tá com o deckzinho redondinho, que ele gastou toda a pensão alimentícia dele no, no deck, Essa história é não, verídica, viu? é verídica, gente. Não, Ele gastou mesmo, o moleque recebia pensão e gastou a não é pensão e botava em brincadeira. montar o deck, velho. Isso era mais comum do que você imagina, cara. Coitado Gente desse pai, que, velho. gente que ia, sei lá, deixava de almoçar, comia um pacote de bis de almoço pra poder comprar Magic. Foda. Mais comum do que vocês imaginam. E aí. Até me perdi depois Não, da pensão alimentícia. mas assim, Ah, que não dá jogo, cara. Basicamente não dá jogo. Você vai jogar com o seu deckzinho ali, tranquilo, sem conto, contra um deck de 2.000 ali, bem montadinho. Não, você não vai se divertir.
vai É, passar mais raiva do que se exato. divertir. Exato. Você vai sentir Então, assim que claramente você é pobre demais pro jogo, né? exato. E o ponto que eu ia chegar, o Pauper foi uma solução para justamente isso. Ah, os decks são muito caros, jogar Magic é muito caro. Vamos fazer um formato que só vão valer cartas comuns. Porque cartas comuns deveriam ser mais baratas e eram Então, esse que é o mais ponto. baratas. É, Você conseguiu refletir. Tipo, o jogo virou totalmente o contrário depois. Que você tem carta comum que vale muito mais do que carta rara, mítica e o Caramba 4. E vice-versa. exato. Uma coisa que a Wizards of the Coast fez no Magic Online, no MTG Arena, que é basicamente o Magic the Gathering online hoje, comum tem preço de comum, enfim, e mítica tem preço de mítica. Se você quer fazer uma mítica que, enfim, na vida real custa 50 centavos, no jogo ela tem o preço de uma mítica que vai custar 3 mil reais na vida real. Então, assim, tá mais justo no online? Tá mais justo no online. Eles Um tiroteio padronizam, aí, né? Andrei? Um Então. pipoco aí? É Fazer uma porque. pipoquinha? É porque eles pensaram assim, o cara vai gravar agora, vamos soltar tudo que a gente tem de fogos aí, né? Que não tem porcaria nenhuma de jogo acontecendo, só tem uma galera aí que não tem porcaria nenhuma pra fazer da vida, né? Jogos pan-americanos. Ah, mano, dane-se. Não tem que estar tocando fogos na minha casa, inferno. Pode ser o. Sei lá, pode estar rolando campeonato mundial de. Sei lá que porra, mas para com esses fogos aí. Mas enfim, outra coisa também é o que o Du falou, né? Inflacionou o mercado de comuns, né? O Pauper. Então assim, apesar de eles sancionarem o negócio para se tornar mais barato, né? Acabou criando efeito inflacionário no mercado, né? Então isso é bem complicado, porque aí você tem um jogo de comuns caras, incomuns caras, raras caras, míticas caras, e enfim, né? E o pior é que você tem custo de conservação do negócio. Não É, basta você comprar assim, por exemplo, e eu vou guardar numa gaveta. Vai perdendo valor. Então você tem que comprar uma vai. pasta, tem que comprar os plásticos, então assim. Ou também vai subindo, depende também. Tem um efeito contrário. Como Tem, assim subindo? tem um efeito de você guardar e ficar mais caro também. Ah, sim. Não, eu tô falando assim, guardar mal, guardar sem pasta, entendeu? Ah, Você tem sim, o sim, custo sim, de sim. armazenagem das cartas. Não é, por exemplo, no online. Por exemplo, no Shadowverse, não importa o quanto eu jogue, não importa se eu tô comendo alguma coisa enquanto eu tô jogando, mas o que eu vou fazer é sujar meu mouse, né? A minha Elf Queen vai permanecer Elf Queen. Agora, se por exemplo tiver alguma imperfeição na carta física já, ela perde valor de troca. Então você tem que gastar dinheiro, tomar um tempo para você conservar as cartas também. Então Sim. é açafrão. É açafrão, cara. Esse é o açafrão. Alçafrão. É Açafrão, açafrão? açafrão. Açafrão, açafrão. Não tem um L ali no meio? Não sei. Não tem. Mas tudo bem. Açafrão, tá. É açafrão só. Talvez eu já tivesse escrevido errado em alguns momentos da minha vida aí. Cara, eu já fiz isso várias vezes, Foi tipo por isso de que eu não passei no Enem? Muito provavelmente. eu não passei no Enem, é foda. Não, mas eu tenho um orgulho absurdo, André, porque eu passei no Enem em Geografia na Federal do Rio Grande do Norte. Me arrependo de não ter ido? Amargamente, cara. Amargamente queria ter ido para o Rio Grande do Norte só para contar a história. Nem que se fosse para passar 2 meses lá e desistir da faculdade. Só pra Não, falar, eu mas fui lá. é um lugar bom, assim, tá? O foda é você ficar longe de tudo que você conhece, né? Mas Sim, não é um lugar ruim. Até onde eu sei, o problema é que tem, acho que desigualdade lá, né? Tipo, a Uhum. galera tem. A galera que tá nas federais ali tem Meu Deus, gente, para com isso. A galera tem um estilo de vida lá meio caro, né? Então, assim, Ah, ou sim. você tá muito bem ou você tá muito Você tá mal, muito mal, entendi. né? Não tem esse meio É, termo. cara, eu acho melhor ter desigualdade do que eu ser decapitado no Maranhão, né, cara? Passar numa federal do Maranhão e ser decapitado ali no meio da faculdade. Assim, é que nem São Paulo, né? São Paulo a gente fala tal ali, beleza, mas galera que escuta lá fora fala assim, nossa, São Paulo é só crime, não vou pra São Paulo. É, exato. Então tem isso também. Tipo, tem o cara do Tem. Maranhão lá que trampa todo dia, não acontece nada, sabe? O cara fala, porra, mano, os caras falam que aqui é mó perigoso, velho, que sacanagem, sabe? Então tem isso também, né? Tem. Datena tá aí pra isso. Exatamente. A fofoca do Datena corre aí, e o cara fala, puta merda, ninguém vem pra cá achando que vai morrer, é mó tranquilo aqui, né?
Porque assim, tem o cara de São Paulo, que tipo, o cara O mora Datena é perto o maior incentivador do turismo nacional, do né? turismo. Exato, O obrigado, André. cara, ele realmente conseguiu, né? É o Sim. sabotador do turismo nacional. Mas assim, a gente tem. Porque, por exemplo, tem muito paulista, né, que fala assim, não, tal lugar é perigoso, e o maluco teve o celular roubado hoje, né? Uhum. Então o cara fala assim, nossa, ainda bem que eu tô em São Paulo, né? E não, né? Sim. Não é É, por aí. não, eu fui roubado em São Paulo, né? Então, acho que todo Assim, mundo do lado da minha faculdade. Enfim. faz parte do amadurecimento do paulista ser roubado, Faz, entendeu? exato. É. Você só é Total. paulista mesmo quando você tem aquele seu primeiro roubo. Aí você fala assim, legal, agora eu sou um adulto. Agora, agora eu sei como é que é. Agora eu posso ir no Poupa Tempo, tirar meu CPF, sabe? Exatamente, que não vale pra... Nossa, que benefício Nada, de merda, né? exato. Tudo bem, enfim. A gente se perdeu um pouco no assunto, claro. Mas assim, o Tá assunto já tudo. era groselha, né? Acho que Exato. se Já per... tá. a gente tá dentro do assunto. Esse é Tamo. o truque, entendeu? Você cria um assunto assim totalmente random, porque se você estiver fora do assunto, você tá dentro dele, mesmo assim. Exato. Perfeito, cara. Eu achei sensacional. Mais games. E falando de Mind Game, vamos falar de Mind Game agora então. Mais Você já game. soltou Mind Boa. Games no Shadowverse, Andrei. Quais são seus conhecimentos? É, eu sinto que tem mais Mind Game em séries e em torneios, assim, tipo, melhor de três e tal. Assim, até Ou não? tem, mas acho que no Ladder é mais forte. Por que Ah, no é? Ladder seria mais forte? Porque a sua lista não é aberta. Então o cara não sabe o que você tem no deck. Aí você pode dar uma lurada nele. Você pode jogar como se fosse uma coisa e você é outra. Agora com a lista aberta, fica um pouco difícil. Mas mesmo assim, com a lista aberta, por exemplo, você tem uma cópia de uma carta que não é muito usual que pode ferrar o cara. Então você joga de um jeito, você finge ter essa carta, né? Ou você seta um board clear que você não tem na mão, né? Que pode ser um blefe também. Faz o cara recuar um pouquinho na agressão dele, quando na verdade você não tinha o board clear, né? Sim. Mas geralmente funciona mais no ladder do que no torneio, eu acredito assim. Eu Aham. trollava mais assim, né? Eu geralmente gosto de. Acho que o pessoal até vê nas minhas lives e vídeos que eu gosto mais de fazer. Eu gosto bastante de fazer arquétipos que em classes que estão com praticamente identidade definida. Tipo, eu tenho um deck só pra jogar, que é esse nessa classe. E aí eu faço um deck que se parece com aquele, mas é totalmente diferente. É, porque você vai fazer seu oponente tomar certas decisões esperando que você vá jogar de certa forma, só que na verdade não. Né? Exato. Tipo os savings que eu fazia que o cara pensava que era Elana, né? Você Uhum. faz aquele comecinho de Elana e de repente o cara olha e fala, cadê o amuleto de Elana? Porque ele começa a pensar que ele tem sorte. Ah, legal. Saudades. Esse Elana comprou mal, hein? Esse Elana aí comprou Ah, mal. Não, esse Elana não é Elana, meu filho. Isso aí não é Elana. e às vezes o cara começa a fazer uma jogada mais greedy, tal, imaginando que você, enfim, tá pra trás, mas na verdade seu jogo tá totalmente normal, né? Não, total. Eu lembro que eu tava. Teve uma partida que eu joguei que eu tava de Control Forest. Só que todo o meu early game veio junto. Né? Meu diminuto early game, né? Meu pequeno early game veio tudo Uhum. junto. Como que tava na moda era o Agroforest, eu agrei o cara. Uhum. O cara deu concede porque ele pensou que o finisher vinha logo depois, só que não tinha finisher. Blefadão dos brother. Só que assim, se o cara soubesse que eu era control, eu era desfavorecido, eu ia me ferrar. Como ele Uhum. não sabia, eu ganhei um matchup que era favorável, né? Que era desfavorável, aliás, nesse Aham. mind game. Isso rola no. Dá pra você fazer isso no Shadowverse. No poker, Show. então, né, Fernando? Fernando, ó, nossa. Nossa, meu Deus. No poker, É, tá cheio, né? no poker, cara, se você é jogador de poker e você não blefa, você não é jogador de poker, tá ligado? Você precisa blefar, assim. Claro que na frequência certa, mas você precisa. Se você jogou um torneio inteiro e você não blefou, Misplay. é total misplay, assim, tipo. E tem Alguma coisa você jogadores que fez estão de errado. começando que realmente, tipo, acham que só vou jogar quando eu tenho mão, só vou jogar quando. E não, cara, senão você não vai pra frente. O que que acontece no poker? Acho que a maior comparação que a gente pode fazer com o poker, pra quem não conhece que tá ouvindo aqui o Metacast, é poker é um Battle Royale. Total, né?
Porque basicamente assim, os torneios começam com, às vezes, 5.000 jogadores e, e a premiação vai estourar ali com 1.000 e poucos jogadores. De 1.000 pra cima, as pessoas premiam. E o primeiro é o cara que tira mais dinheiro no fim das contas. Então, e por que que eu fiz essa alusão com Battle Royale? Porque conforme o tempo passa, as apostas compulsórias ficam maior. As apostas compulsórias ficam maior. Ou seja, você nunca vai ter vamos supor que você comece com 5.000 fichas no começo do torneio. Essas 5.000 fichas no começo do torneio significam muita coisa. No meio pro fim, pode ser que essas 5.000 fichas não sejam nada, cara. Seja uma aposta compulsória essas 5.000 fichas. Então, Seria aquele Small Blind, Big Blind que a gente falou no episódio exato. inicial. Você precisa se movimentar para jogar. Então você precisa realmente. E a maioria das vezes você vai precisar blefar para poder jogar, para poder pegar fichas e não morrer, É que basicamente. nem quando você tá no matchup ruim, né? Às vezes você tá no Uhum, matchup ruim e você tem que ou entortar o deck pra agredir, ou tomar jogadas, atitudes mais agressivas, ou mesmo fazer um mind game mesmo, porque se tudo continuar normal, se você jogar de maneira conservadora e o cara de maneira conservadora, é certo que ele vai ganhar. uhum, Quando você tá no matchup exato. desfavorecido. Então, e no poker é pior ainda, porque na verdade assim, se você não está ganhando grande, tem alguém ganhando grande, e esse alguém ganhando grande vai te esmagar depois. Uhum, Porque as apostas vão subindo e se você não está ganhando para se manter com uma reserva que cubra várias dessas apostas iniciais, você vai ser engolido, independentemente de você ser cauteloso ou não. Você pode não exato. perder rodadas, mas você não está ganhando também. A aposta compulsória basicamente é como se fosse o gás do PUBG fechando. Tem torneios que esse gás ele fecha a cada 10 minutos, que é a velocidade que eles chamam de regular. Tem torneios que fecham a cada 5 minutos e tem torneios que fecham a cada 3, que são os hypers. Então, hyper, que por sinal eu adoro jogar, porque eu acho que o negócio é uma putaria danada, eu acho sensacional. É, claramente a gente gosta de putaria, uma putaria danada, né, de vez em Sim, quando. sim, sim, Ou de com vez em certeza. sempre. De vez em sempre, é. E, cara, basicamente quando você blefa, isso vai para qualquer jogo. Você tem que pensar basicamente em camadas. O que o seu oponente está pensando que você tem o que você está fazendo. Você sempre tem que pensar dessa forma, né? E se o oponente souber que você tipo, é um cara que faz mind games, ele tem que pensar acima disso, né? O que ele tá pensando que eu tô pensando que eu acho que ele tem e que eu tenho que fazer pra isso, entendeu? Basicamente. Isso também rola. Às vezes você pode entrar no estado de overthinking, né? Às vezes você Isso, faz. Você tem que tomar isso. cuidado também. Que às vezes você Isso, dá. isso é um termo que fica também pra galera dar uma buscada e a gente deixa alguns links depois na descrição sobre level thinking, que é justamente esse pensamento em camadas. Se você acha que o seu oponente não vai pensar em camadas, é um oponente bom, tal, tipo, é um oponente ruim, desculpa, Sei. é, cara, mantém jogando padrão. Mantém jogando padrão, sabe? Tipo, tenta não inventar muito. Agora, se o oponente entra nesses mind games assim como você faz, provavelmente é bom que você conheça um pouco de level thinking, entenda que patamar que ele tá nessa camada de pensamento. No poker isso é assim é mais óbvio, né? Você precisa conhecer, né, os padrões do seu oponente para ter um desempenho melhor. No caso do Shadowverse, por exemplo, aí o conhecimento tem que ser um pouquinho mais profundo para você ler, por exemplo. O cara gosta de jogar com tal deck, ele gosta de jogar com tal classe. Ele não estava usando muito tal classe. Então aí já, para efeito de Shadowverse, por exemplo, esse lado aí, né? Aí demanda estudo maior. Você tem que Aham. ver, por exemplo, um exemplo clássico que a gente tem é o cara que joga de Artifact Portal. Artifact Portal é um deck difícil de controlar bem chato de enfrentar, né? E que todo mundo bane em torneio, mesmo que ele não seja o mais forte. Porque o cara que pilota bem, ele pilota muito bem, né? E também é uma experiência miserável. Então isso pode afetar o seu psicológico para a próxima partida também. Uhum. Então a galera tende a banir esse deck, não porque ele seja extremamente perigoso, né?
mas porque ele é um tipo de deck que pode mudar o momento emocional da partida, né? Aham. Então a galera É. não gosta muito. Porque o As, cara que as joga partidas bem normalmente contra esse deck são longas, são. E né? tortuosas. Quando ele ganha arrancando pedaço por pedaço, entendeu? É, assim, o pessoal que. Eu não estou exagerando. O pessoal que já jogou contra esse deck sabe que eu não estou sendo hiperbólico. De fato é Sim, assim. sim. Porque ele E, joga. cara, Às vezes joga tipo 15 cartas no mesmo turno, cara. 15, aham. 16. E vai Não, girando. saquei. E, e é um deck que, tipo, gera um desgaste no fim das contas. Às vezes não só emocional, né, cara? Mas imagina que você tá jogando uma série num torneio, falando aqui em cenário competitivo. Às vezes você vai totalmente desgastado pra próxima partida, né? Exatamente. E naquela série também, né? E se o Você. cara que joga de Artifact é esse cara bem pra caramba, ele sabe que todo jogo vai ser demorado, que todo jogo vai ser cansativo. E provavelmente o cara que joga com esse deck tá muito mais preparado do que um cara que tá enfrentando ele, né? Exatamente. Nesse duelo de resistência ele tá muito mais acostumado, né? Uhum. Então Total, ele total. traz o jogo para os termos dele, né? O que é Uhum. geralmente muito perigoso, você entrar nos termos do seu oponente numa competição Aham. qualquer, né? Geralmente você quer trazer ele para os seus termos. André, eu tenho uma pergunta aqui que não quer calar que eu preciso fazer pra você. Manda. Você considera hoje a sua relação, assim, tipo, vendo torneio e tal? Shadowverse é um esporte pra você hoje, assim? Você considera esses jogos como esporte hoje, por exemplo? Como esporte? É, você leva como um esporte, tipo. Ah, uma modalidade esportiva, sem dúvida, eu acho. Porque o xadrez Uhum. né? A Uhum. diferença é que você, se você for pegar na acepção na definição, né, do jogo intelectual como o xadrez é um jogo de possibilidades limitadas. Uhum. Os outros jogos também são jogos de possibilidades limitadas, mas eles têm mais possibilidades do que o xadrez. Então eu acho que na Uhum. verdade esses jogos eles não são meras evoluções, né, do Uhum. xadrez. Então se você considera o xadrez um esporte, não tem como você não considerar um card game um esporte. Uhum. É, cara, é algo que eu sempre falo também, é algo que a gente já até falou no Metacast, no episódio 1, sobre aquele negócio de você ser seu maior crítico e também o maior admirador, né? Pra galera que eu acho que quer levar o negócio a sério, se você colocar na sua cabeça, eu tenho que levar isso como um esporte, se você quer realmente ser um profissional, quer chegar no topo do topo, na elite da galera, ganhar premiação e dinheiro, comece levando desde já como um esporte. Por quê? Porque aí você vai começar a levar tudo como um treinamento, né? Tipo, ah, não, hoje eu vou treinar, né? Você Tipo, passa a ah, ter eu tenho. disciplina, né? Porque é difícil você ter disciplina com aquilo que seria Isso. diversão, né? É esse ponto que o Andrei chegou que eu queria chegar. Você começa a ter disciplina, você começa a entender, começa a criar uma rotina para isso. E criar rotina vai desde da hora que você vai acordar, dormir, ou o que você vai comer, o que você vai deixar de comer, se você vai sair para dar uma caminhada para realmente, porque, enfim, essa galera que joga LoL, esses jogos mais, enfim, CS e tal, essa galera, querendo ou não, tem um preparo físico ainda, Andrei. Porque todos esses times, essas organizações fortes, cara, sabem que, tipo, corpo e mente é uma parada que tá totalmente ligada, sabe? Não, E se você total. não tá com seu físico bom, o seu psicológico provavelmente não vai estar bom também. Não, tem coisa. Então, se você tá. Ah, Andrei, você pode falar isso pra galera. O pessoal viu um tempo aí que você deixou de postar vídeo que você tava doente. Imagino É. que você jogar essa época é muito ruim, cara. Não, é assim, Né? às vezes não é só. A gente tá falando de alto desempenho, né? Às vezes Exato. não é só você estar sem uma sensação ruim. Não, você tem que estar no auge da sua performance, né? Então, às vezes, certos alimentos, por exemplo, eles estimulam mais a mente do que outros. Então, pode ser um ponto, sim, de vantagem. E se o seu oponente Uhum. não se preocupar com isso, a vantagem é sua. Por exemplo, salmão, né? É um exemplo aí de alimento que faz eu sentir minha mente muito mais afiada. Salmão, ovo, por exemplo. Se você comer um bolo de chocolate antes de um torneio e seu oponente comer um salmão com ovo, coisa assim, teoricamente, muito provavelmente a mente dele vai funcionar melhor que a sua. É claro que isso é um fator. Nossa, bati no negócio aqui, bicho, quase fiz merda.
Eu só escutei um ruído metálico, assim, tipo, sei lá Exato. o que era, mas. É, cara, eu acho que esse papo de alto desempenho é até um negócio que a gente pode reservar um episódio do Metacast só pra isso, cara. Ah, Eu acho que. legal. É, porque assim, se jogar casual e jogar pra alto desempenho é coisa completamente distinta, né? A gente tem uma É. prévia disso com o GP, né, do Shadowverse. Porque o GP do Shadowverse, você tem aquelas 5 partidas e você ganha um prêmio muito bom. Se você tiver 5 vitórias ou 4 vitórias e se classificar, você se dá bem. E seu oponente também sabe disso. Então, geralmente a gente conhece o meta, né, a força do meta mesmo, nesse torneio, que seria o alto desempenho. Então, você tem que jogar bem naquelas partidas. Você tem que escolher a Uhum. melhor hora. Às vezes você grinda ranked, por exemplo, você vai jogar tipo umas 30, 40 partidas, sei lá, você tem uma win rate de 55% porque você jogou mais ou menos prestando atenção, você está progredindo. Agora no Grand Prix, se você tem esse tipo de win rate, você vai ganhar 2, 3 partidas, que não é suficiente para você se classificar. Uhum. E no torneio também tem essa mesma coisa, né? Você É, tem que ter o alto total. desempenho nas partidas que você tem. Né? Não Uhum. tem aquele negócio de jogar, perdi essa, ganha outra. Não. Você tem que ganhar agora. Essas Exato, são as é. partidas, né? Então o alto O alto desempenho. desempenho é assim, cara. O bagulho é ingrato mesmo. É, não, é cruel. É cruel o negócio. Uhum. Você tem que fazer isso e tem que fazer isso agora. Exato. E se- Mas, cara, todos esses benefícios que a gente tá. A gente nem falou dos benefícios, mas assim, comer bem, ter sono regrado. Cara, atletas realmente de esportes físicos, tipo Cristiano Ronaldo, esses caras assim. Cristiano Ronaldo, se não me engano, é um exemplo disso. O cara tem um sono totalmente regrado. A gente tava falando dele, né, Andrei? É, eu Esse acho que é nome. bem interessante esse gancho que você colocou, porque a gente fala assim de talento versus esforço, né? É uma, Isso. é uma questão recorrente aí nas áreas, né, de competição humana de uma forma geral. Geralmente você tem o gênio, né, o talento. Então o cara ele nasce com talento para aquilo, então ele precisa de muito menos esforço para atingir aqueles níveis, só que ele tem que se esforçar também. Messi é um exemplo disso. O Messi é um exemplo disso. Você vê que é um talento natural. Você vê que ele não se esforça tanto, né? Você não ouve falar de uma rotina tão regrada assim. Você vê até algumas coisas meio controversas aí, né? Que, tipo, Neymar, ele, festa, essas coisas assim e tal. Não que ele seja muito festeiro, mas ele não é aquele cara que você vê que ele é super regrado, não parece ser, né? E o Cristiano Ronaldo, ele é menos talentoso do que o Messi, só que o cara vive aquilo. Ele tem uma É. rotina para ser uma máquina. Uhum. E esse que é o ponto. O alto nível, você tem que ser uma máquina, basicamente. Então, se você não tem o super talento, você já tá atrás. Então você tem que se esforçar mais do que os outros. Você tem que encarar isso. Ah, eu não tenho um dom natural, alguma grande vantagem natural, que eu nasci com ela. Então você já vai ter que se esforçar mais do que os outros, porque no topo vai ter um cara com talento que se esforçou bastante. Você vai ter que se Uhum. esforçar mais do que ele e ainda mais para compensar o talento dele, e mesmo assim pode não ser suficiente. Sim, sim. E às vezes você vai ter que buscar o que falta ali pra você chegar nos pés do cara, regrando seu sono, regrando alimentação, Porque regrando você vai ter que treinar rotina. mais horas do que ele. Exato. Ele não precisa treinar tanto. Você vai treinar mais horas do que ele para compensar isso daí. Só que o ponto é, você tem a limitação humana. Então, às vezes, você vai ter que criar uma rotina toda própria para mitigar o dano que você está criando em si mesmo por fazer algo além da capacidade humana, para vencer um cara que no talento é melhor do que você. É possível, Exato. mas você tem que tomar muito cuidado para não se arrebentar fazendo isso. Que eu acho que é o que o Cristiano Ronaldo faz. Se ele não cuidasse tão bem de alimentação e sono, ele não poderia ter essa carga de treinamento tão forte. Porque o cara é um monstro mesmo, cara. Não, ele é totalmente assim. Ah, o Messi é muito mais bonito de ver jogar? É muito mais bonito de ver jogar. Ah, ele é mais talentoso, mais Ronaldinho armador e tal. Gaúcho tinha mais talento. Total. E muito menos Ronaldinho responsabilidade também, Gaúcho é diga-se de outro exemplo de passagem. talento. Exato, cara. Mas Tanto que assim, o cara podia sair pra balada, o cara podia beber, ele chegava no dia seguinte e dava show. sim, Talento. tipo, talento total. Eu que não sou muito chegado em futebol, peguei vídeos pra ver do Ronaldinho Gaúcho, né? E tá explicado o porquê ele foi o que ele foi, sabe? Tipo, o sucesso que ele fez e tudo Porque mais. ele tem esse prestígio todo, né? Não tem. Uhum. É por aí. Só que assim, Busca os highlights ali, se você tiver curiosidade. Busca os highlights do Ronaldinho. É um Barcelona e negócio PSG, os dois dá pra pegar. Bastante sensacional. coisa. Agora sim, se você. Aí, imagina você que é jogador de futebol, você olha pra aquilo e pensa: caramba, eu não sou assim. Mas eu quero tanto ser um jogador de futebol profissional. O que você vai ter que fazer? Se esforçar mais do que esse cara. Bem Sim. mais do que ele.
Ah, e eu acho que quando a gente fala também, Andrei, sobre esses esportes, né, os esportes eletrônicos, tem uma questão também, e falando, acho que não só dos esportes, mas esportes normais também, qual que é o grande desafio de alguém que hoje quer se tornar um profissional? É conseguir, basicamente, chegar no alto nível, mantendo todas as responsabilidades que já tem na vida atual. Trabalho, um namoro, cuidar da família. É, porque você não O, pode o- o- parar. Geralmente é utópico você conseguir parar a vida pra ser um profissional. Dificilmente sim, vai chegar um cara na sua porta e falar assim: fica tranquilo, eu pago 5 mil por mês pra você jogar só isso. Não vai sim, acontecer. não vai. Então, tipo, o maior esforço é pra você conseguir largar as suas responsabilidades. Não tô falando pra largar namoro, tô falando pra largar É trabalho lá, agora. você conseguir largar o namoro, o trabalho, falar assim: vou viver Sim, disso, legal. Shadowverse me alimenta, eu só preciso de um sim, sorriso da minha líder pra me sentir bem e. sim. Não, né? A gente não tá falando disso, Exato. claramente. Agora falando assim, tipo, o maior desafio é isso, cara. Você ah, ter o mesmo nível que um profissional trabalhando 8 horas por dia. É o mais difícil. É. Eu, assim, ah, eu, eu, tipo, basicamente saí do meu trabalho por razões minhas, enfim. E tipo, depois eu passei de um processo seletivo, tipo, pro time de poker que eu jogo hoje. Não foi um negócio meio, tipo, larguei porque me chamaram pro time. Foi um negócio assim, eu estou largando por motivos pessoais e apareceu a oportunidade, eu tinha dinheiro guardado porque eu saí do trabalho já planejado. Eu falei, bom, se tudo der errado nesses 6 meses de contrato com o meu time, tá tudo certo, tá ligado? Não vou morrer de fome. Exato. Às vezes, Andrei, pessoas gostam, às vezes as pessoas gostam de tentar dar uns tiros assim, sabe? De tipo, ah, cara, eu juntei uma grana aqui, claro, toma cuidado. Isso é tipo meio que um, um- uma estratégia arriscada, né? É, assim, não Tem muitas é. empresas que, por exemplo, ficam anos e anos, tipo, a Decathlon é uma delas, por sinal, que, tipo, tem uma gestão super agressiva nos preços e tá, sei lá, quantos anos do Brasil e conseguiu tirar o seu primeiro real no fim do ano passado, sabe? Então, tem que fazer essas coisas com cuidado, mas pode ser às vezes uma solução. Não tô incentivando você a sair do trabalho, juntar uma É, grana e jogar Shadowverse, não. é por aí. Mas Exato, assim, você mas tem assim, que. pode ser, tem que se É, planejar, cara, tá ligado? Tem que se planejar. você pode fazer experimentos, por exemplo, né? Se você tem. Por exemplo, eu tenho no meu emprego, eu tenho licença para motivos pessoais, né? Que eu poderia tirar se eu encontrasse aí alguma coisa que eu preciso de um tempo, eu ficaria sem salário, né, nesse tempo, mas eu mantenho meu vínculo empregatício. Então, Olha que legal, cara. Caramba, eu não sabia que tinha isso. eu posso ficar por 2 anos se eu quiser, né, por ser servidor público. Que me Só que, Você tá me falando Calma aí. Você tá me falando que se você quiser guardar uma grana e tirar férias por 2 anos e você voltar lá depois de 2 anos, sim, sua pode. cadeira tá lá, Sua cadeira tá lá. a plantinha tá lá, É, seu computador tá provavelmente a lá. plantinha morreu que ninguém vai regar, entendeu? Mas vai estar tudo lá. Sensacional, Andrei. Você é um deus, cara. Não, não sou, não sou não. Mas Eu acho que assim, se eu tivesse num cargo desse, eu ia trabalhar pra conseguir me sustentar 2 anos e pedir. não, mas é que assim, você pode, acho que de 5 em 5 anos você pode tirar. Então assim, você Ah, voltou. tá. Não Não conta pra é carnaval. aposentadoria. É, não é carnaval. Você contou pra aposentadoria. Não conta pra aposentadoria, aliás. Aí você Uhum. tem que. Você voltou, você vai ter que passar 5 anos trampando normal. Não tendo um Ah, número de faltas entendi. controlado. Você não pode sair, ficar faltando esses anos Uhum. todos. E aí você consegue tirar essa licença aí de novo. Então, Mas, mas por tá aí exemplo, uma saída, por exemplo, pra alguém que é exato. servidor público tentar arriscar um negócio assim, né, Vai cara? lá, trampa seus 5 anos, consegue a licença sem vencimento, fala, vou tentar a sorte. Se der, deu, se não der, eu volto pro meu trampo. Uhum. Fazer isso. Se Não é tentar a sorte, não, é tentar no esforço mesmo, velho. É, não, tentar a sorte que eu digo é. A coisa tem que Arriscar alinhar, mesmo, né? É, porque exato. assim, pra você ficar nesse tipo de vida, nesse tempo, as coisas têm que dar certo ao ponto de você aparecer. Isso, Se você não conseguir aparecer pra ser patrocinado, você vai voltar pro seu trampo. É isso que eu tô falando, exato. entendeu?
Exato, exato. Ou se você também não tirar um milhão ali também no torneio, e aí você manda tudo pro céu também, né, É, cara? mas você já nem precisa, né? O pessoal Se eu, já. se eu tirasse um milhão ali num torneio, cara, eu ia sumir por uns 3 meses, não ia dar satisfação pra ninguém, meu amigo. Ninguém ia me achar. É, que nem a gente falou de ganhar na loteria lá no trabalho, a gente fala também, né? Tipo, eu vou chegar aqui pra trabalhar, vou olhar, meio-dia ninguém chegou, ninguém chegou, sabe? Ninguém ia falar nada, vão perguntar assim, ó, e fulano não vem? Não sei, ninguém me falou nada, tal. Vai ser assim, entendeu? Se a pessoa ganhar na Sim, não, loteria. tem que sumir, tem que sumir. Não é. E... Mas é isso, Andrei. É isso, cara. Acho que pra uma groselha rendeu bastante. Essa groselha, acho que Rendeu, ela rendeu, teve. rendeu, cara. Acho que ela teve um shot de vodka junto aí, essa groselha. Teve sim um gin tônica ali também. Total, Outros drinks ali, entrou com esse como cowboy aí. Sex on the Beach. Eita, agora. Qual mais drinks aí, Andrei? Então, eu parei de beber aos 26, né? Aí não tem muito como Ah, falar. tá. Eu preciso parar, cara. Tô com 24, Você ainda mas. não chegou aos 26, não precisa. Ainda não. Acho que tem mais 2 anos aí de ressaca, né? Tá tudo certo. É isso então, galera. Beleza, Valeu então. aí. Então é isso aí, gente. E. Valeu aí por terem assistido aí. E até a próxima. Até o próximo Metacast aí. Que vai ter. Talvez outro tema tão técnico quanto o de hoje, né? Uhum. Talvez a gente fale de. Amêndoas. Totalmente. Concordo. Então, Forte abraço. falou, gente. Até mais.